Olá! Estamos aqui no nosso primeiro podcast da Physioshape com a nossa primeira estagiária. A gente vai contar para vocês como foi o início de tudo. Thaís. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o início de tudo, como tudo começou, né? Sem mais delongas, conta um pouquinho pra gente, Daisy, como que foi a sua formação, como que isso tudo começou? Bom, na adolescência eu acho que a gente precisa escolher a profissão num momento muito cedo da vida, né? Mas eu sempre gostei muito da área de saúde, mas eu gostava também muito de matemática. Então eu ficava... Nada a ver uma coisa com a outra, né? Pois é. Então eu fiquei um pouco confusa nesse momento. Fui para o teste vocacional com a psicóloga, fiz alguns encontros e naquele teste aparece um resultado para onde a gente tem inclinação Sim. maior. E apareceu muito mais para a área de saúde. E aí eu comecei a estudar as profissões, vi o que eu gostaria, o que me encaixava mais. Estudei um pouco sobre cada profissão. E aí gostei muito da fisioterapia e comecei a faculdade. Eu tinha uns 18 anos. Que bacana. Então, fisioterapia sempre foi a sua primeira opção? Ou você se inclinou por alguma outra coisa da área da saúde? De repente ficou assim, dúvida, será que é a fisio mesmo? Será que não é? Ou de cara foi a fisioterapia? De cara. Foi de cara. Na verdade, eu acho que também tem uma influência, porque eu jogava handball na escola, então eu tive um problema de joelho. Então eu fiz fisioterapia. Então acho que ali foi o meu primeiro contato. Ali foi seu start, né? A virada de chave, né? Foi, ali eu descobri, eu comecei a observar o que fazia. Uhum. Também uma coisa que eu não acreditava muito era que eu ia melhorar. E eu fiz fisioterapia, eu tinha 13 anos, tá vendo, gente? A gente também passa por que vocês passam. Exatamente. Vocês estão pensando o quê? Que a gente não... Nada acontece? Acontece. Não. A gente fica meio desacreditado, mas funciona. E aí eu tinha 13 anos, gente. Posso falar porque eu não tenho problemas com isso, então eu tenho 38 anos e nunca mais eu tive problema no joelho. Então eu tinha 13 anos, eu fiz fisioterapia, fui até o final, quando o fisioterapeuta me dá alta, eu não me dei alta sozinha. E desde então, nunca mais tive problema. E hoje a gente está aqui falando um pouquinho da Physioshape, né? E aí você falou um pouquinho da sua formação, um pouquinho de como que você chegou até a fisioterapia. E como que foi esse processo todo da faculdade, os períodos. E até você chegar na Physioshape, como que foi esse momento de, eu vou abrir uma clínica, eu vou seguir esse caminho? Bom, eu nunca pensei em abrir uma clínica. Acho que são poucas as pessoas que já vêm com essa coisa assim na mente, entram na faculdade. Eu tive algumas amigas que já entraram na faculdade com esse pensamento, mas eu acho que, pelo menos, nem todo mundo já entra com isso, porque é uma responsabilidade, né? E eu acho que é muito cedo, né, com a gente pensar em abrir um negócio. Eu terminei a escola, eu tinha 17 anos, aí fiquei o primeiro período sem fazer nada, assim, né? Nada mais ou menos. E aí eu falei, não, desde 2 anos e pouco minha mãe me colocou na escola. E aí eu terminei a escola com 17 anos e eu pensei, bom, eu preciso parar um momento de estudar, né? Se agora eu posso, é o momento. É a hora, né? Agora é a hora. E aí eu fiquei de janeiro até o meio do ano sem estudar e comecei a faculdade em agosto. E aí quando eu comecei, eu já tinha feito 18 anos e só pensava em estudar, não pensava o que eu ia fazer depois. E aí eu me formei, fiz estágio procurei fazer estágio em várias áreas, né, da fisioterapia para poder conhecer, para poder entender o que eu gostaria mais. E fui conhecendo assim. No final eu me formei, tive que escolher uma área para ficar. E a oportunidade que apareceu, eu falo sempre o seguinte, depois vocês vão chegar nessa parte, depois a gente vai chegar nessa parte, né, do seu estágio. Sim. Mas eu sempre falo no estágio, eu tiro para mim isso e sempre passo isso para todos os estagiários que passam por aqui. O período de estágio é o período que a gente precisa conhecer de tudo, conhecer muitos lugares, porque quando você se forma, você não sabe qual oportunidade que vai aparecer para você. Então é bom que você aprenda um pouco de cada coisa, para quando aparecer oportunidade, você conseguir aproveitar, porque não é sempre que a gente pode rejeitar uma oportunidade. Sim, com então, certeza. Quando eu terminei a faculdade, eu não pude escolher, eu tinha que aproveitar a oportunidade que aparecia. E aí, eu comecei a trabalhar numa clínica, e aí, engraçado, eu trabalhei um mês nessa clínica e eu não recebi. E era clínica de quê lá? Lá era clínica, Uma clínica falar que é tipo...
Fisioterapia ortopédica. Sim, Porque hoje a gente sabe, né, que... No caso você, a PhysioShape, ela trata várias coisas, né? Mas a Daisy hoje, né, tem bastante coisas, assim, voltadas para estética. Então, assim, depois conta um pouquinho como que você chegou lá nesse caminho também da estética. Mas nessa primeira clínica que você trabalhou, então, era uma clínica de ortopedia. Sim, era clínica de ortopedia. Aí a gente atendia pacientes de ortopedia, traumatologia e neuro também. E depois que eu trabalhei, eu não recebi. E aí eu fiquei outro mês... Gente, não façam isso com seus estagiários, por favor. E eu já tinha me formado, né? Era Nossa, estagiária, não. Já era profissional? Já, profissional. Nossa, mãe. Eu era profissional, me formei. E aí tem aquela parte que a gente se forma e esconde que se formou, né? Porque a gente tem medo da responsabilidade de um profissional. Verdade. Então eu passei muito tempo escondendo que eu tinha me formado. Mas chegou a hora de arrumar um emprego, eu arrumei, mas não recebi. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, quando que eu vou ter segurança de receber? Eu falei, bom, eu acho que eu só se eu trabalhar para mim, né? Porque enquanto eu trabalhar para outras pessoas, eu vou sempre estar na mão de outras pessoas e eu preciso confiar nessas pessoas, eu não sei. Então, eu acho que esse trauma meu me fez ir para o caminho de abrir o meu próprio negócio. E aí eu fiz estágio, conheci algumas pessoas, me juntei com a fisioterapeuta, que era minha supervisora, com uma outra estagiária que também tinha se formado junto comigo, e nós sublocamos uma sala dentro de uma clínica dentária, aqui no Colobandê mesmo. E depois disso... Que foi lá que eu te conheci, inclusive. Exatamente. E aí as coisas foram aumentando, né? E pacientes, e eu não conseguia dar conta de todo mundo. E aí precisei de uma estagiária. Aí foi quando, acho que aí começa a história da PhysioShape em si. Porque até então eu estava junto com outras 2 fisioterapeutas. Era uma sociedade, né? Como se Isso. fosse uma sociedade. Isso. Nós começamos juntas, compramos equipamentos, né? Que são coisas caras. A gente, no começo, cada uma não tinha condições de comprar. E aí a gente se juntou. Só que depois cada uma foi pro seu lado, a gente não teve briga. Tem gente que pergunta, nossa, porque sociedade Brigou. é a maioria. Quem ficou com o quê? Eu conheço várias histórias, inclusive, de términos de relacionamentos de sociedade com briga, né? Tem. Mas graças a Deus a nossa história foi diferente. Nós somos 3 amigas. Até hoje nós somos amigas. Vocês têm contato até hoje? Temos contato. Que bom. Inclusive, uma é a Paula, que vai fazer Dia da Beleza lá na clínica. A gente tem parceria. Paula! A Paula. Paula, gente. Eu conheço a Paula. A Paula é uma. E aí, cada uma montou o seu consultório mais próximo da sua casa, nos locais, né, que gostaria de montar. E eu continuei no Colomandê sozinha. E aí, foi quando eu precisei de ajuda e quando eu comecei a ficar com medo. Porque você tem muito medo de trazer alguém para trabalhar com você, né? Sim. E aí, uma amiga me indicou, olha, se você estiver precisando de uma fisioterapeuta para trabalhar com você, eu conheço uma pessoa maravilhosa. Tá maravilhosa que tá aqui na minha frente. Ai, gente. Aí ela falou, muito responsável, muito competente, profissional, ela muito boa. Eu falei, bom, vamos conversar. E aí foi quando que eu conheci a Thaís. E eu cheguei lá, chegamos na PhysioShape, né? Acho que foi daí que começou um pouquinho. E o engraçado é que ver hoje a PhysioShape, como que ela está, e lembrar que a gente começou numa sala. A gente dividia um consultório. Nós 2 dividíamos um consultório. E, assim, tinha uma maca, né? Uma maca e uma cadeira. Então, assim, e falando aqui agora, eu tô lembrando de como isso tudo começou, né? E só pra... Já que a Daisy já falou a idade dela, só pra vocês terem um pouquinho de noção, esse ano eu estou fazendo 10 anos de formada. Ou seja, eu era estagiária, então isso tem um pouquinho de tempo já, né? Já tenho bastante história pra rolar, já tivemos muitas coisas. E é assim, eu sou muito grata, né, por você abrir as portas e se dispor a ensinar aquilo que você sabia, de me passar, porque realmente eu acho que todos os profissionais passam por isso, né? Toda essa galera que está se formando tem essa insegurança, tem essa questão de o que vai ser, o que eu vou fazer, o que eu faço, o que eu não faço. Então, ter alguém do nosso lado que possa dar esse suporte, que possa acompanhar a gente, eu acho que é de extrema necessidade. Mas conta agora pra gente como que foi a transição desse consultório, que era um consultório dentro de uma clínica dentária, né?
nada a ver, tudo a ver, né? Porque é a área da saúde, vai. tá tudo certo. Como que foi a transição de você sair para esse consultório para você ir para um espaço seu, sozinha? Muito medo. Vou falar, a palavra que resume essa transição é medo. Se tá com medo, vai com medo, né? Exatamente, a gente vai com medo mesmo. E aí chegou no nível de paciente, né? Você lembra, Thaís, bem lembrado, a gente tinha um consultório, a gente tinha uma maca, aí a gente tinha uma cadeira, depois nós evoluímos com uma bola, né? Porque Sim. eu falo o seguinte, que é muito escutar a necessidade das pessoas que chegam pra gente. Então a gente sempre foi muito de escutar o paciente. Fisioterapeuta, eu costumo falar muito isso, né? Nós temos que ser bons ouvintes, né? Porque o paciente vem com a queixa, vem com tudo aquilo, então você tem que ouvir, entender qual é a necessidade, o que ele está necessitando naquele problema, para que a gente possa resolver da melhor maneira, né? E aí, escutando sempre, né, os pacientes, eu lembro que eles começaram a ter a procura de Pilates. E aí a gente começou a fazer curso, mas a gente tinha uma sala. E era um consultório de fisioterapia. Eu falei, bom, como a gente vai fazer Pilates? E aí a gente começou a aumentar, né? Tipo, tinha que ser um espaço maior, né? Não dava para ser num consultório. Bem pequeno, gente. E aí a gente começou ali mesmo, com uma bola e tatame, né? Nós tínhamos uma bola e um tatame. A gente fazia o que dava, né? Fazia os exercícios que dava e fomos caminhando. Isso ajudou a gente pro Pilates online, né? Ajudou. Tipo, agora. Mal sabíamos nós que isso ajudaria. Uma coisa que aconteceu anos atrás e ajudar a gente agora. E aí começou a ter necessidade de ir para um espaço maior. E eu com muito medo de assumir essa responsabilidade, né? Toda a responsabilidade de aluguel, contrato, esse tipo de coisa. E aí eu tive também uma amiga que tinha empresa, então ela me deu também muito suporte. Chamam hoje de coach, né? Mas já era um serviço de coach sem nome no passado. Então essa amiga me ajudou muito, me orientou em muitas coisas. Ela mora no Rio, ela veio aqui no Colobandê. Que legal. Viu sala comigo e aí estudando com ela, aprendendo muitas coisas. Eu achei uma sala que era bem próxima, né? Eu não sei nem se tem 100 metros ali da sala que a gente estava. Eu também sou bem péssima de distância, assim, mas eu acho que nem tem, é bem pertinho mesmo. Muito perto. E em algum momento você quis sair do Colobandê e o que te fez permanecer aqui no Colobandê? Eu nunca quis sair daqui. Primeira coisa, eu estudei aqui desde pequena. Eu morava no Rio, morava em Botafogo, vim para São Gonçalo. Eu devia ter uns 7 anos de idade, mais ou menos. Estudava por aqui. Estudei em 2 escolas no Colobandê. E conheço algumas pessoas aqui, né? Bastante pessoas, na verdade, né? Porque acho que muita gente, quando vai na clínica, minha filha, fala assim... Você pode se candidatar, inclusive, né? Porque todo mundo te conhece. Pode ser o próximo. E aí, como eu era bagunceira na escola, gente, uma coisa, eu não sei se posso contar aqui. Eu não sei se eu vou editar isso ou se eu vou deixar, tá? Eu era bagunceira na escola, então os bagunceiros conhecem muitas pessoas, né? Os bagunceiros são populares. Mas eu era bagunceira do bem, que até hoje, coordenador da escola... Olha só, vai vendo. Passa na clínica e adora e sente muita falta. E ele diz que era uma época bem tranquila, né? A época que eu estudava. E aí, os bagunceiros são populares, conhecem muitas pessoas. E aí, o bagunceiro abriu uma clínica, estudou, então... E aí, ficou conhecidíssima, famosa, entendeu? Tá aqui, ó, dominando o Colobandê, inclusive, tá, gente? E aí, no Colobandê não tinha fisioterapia. Então, isso me chamou a atenção. Falei, bom, um bairro que eu conheço há tantos anos. Um bairro que com potencial muito grande, porque 10 anos depois, podemos dizer assim, né? O Colobandê cresceu muito. E o fato de você conhecer muitas pessoas aqui facilita bastante, né? E se você faz um bom trabalho, que faz, né? Obrigada. Inclusive... Eu e minha equipe, né, gente? Eu falo que ninguém chega a lugar nenhum sozinha. E eu já fiz parte dessa equipe, gente, durante muito tempo, inclusive... Hoje não faço mais, mas não me desapego. Não faz mais diretamente. Isso aí é papo para um outro dia, para uma outra história. Diretamente, Filha, porque indiretamente, ó, estamos aqui, ó, juntinhos. Sempre. Não separa nunca. É igual o primeiro filho. E aí vocês vão saber ainda por quê. Filho da PhysioShape, temos uma clínica em Icaraí, né? Tá vendo? Primeira filha da PhysioShape do Colobandê, nasceu uma clínica em Icaraí. Nasceu, gente. Espaço Pleno está lá também, mas... E também tem história para contar, que a gente volta aqui para contar filha. Isso, né?
E aí eu vi que aqui não tinha fisioterapia. Falei, bom, eu me formei. A gente tem mania, às vezes, de ir para outras cidades, né? Eu trabalhei no Rio durante um tempo também. Já trabalhei em Caraí, já trabalhei na Barra, Botafogo, Centro. E eu pensei, por que não vou investir próximo da minha casa? Por que eu não vou investir próximo do lugar das pessoas que eu conheço? Por que eu não vou oferecer um bom serviço, o melhor que eu possa dar por aqui? E aí foi quando eu resolvi. Eu, durante muito tempo, fiquei aqui e ficava muito no Rio também, porque eu também tinha uma sala lá. Inclusive, Lá eu no Rio. também atendi nessa sala no Rio, gente. É uma Tem muita história longa, história. é muita, Muito muita. relacionamento. Muito relacionamento. Eu acho que são mais de 10 anos de. Porque de formada, eu tenho 10 10. anos. Estou fazendo 10 anos esse ano. E eu já. Devia estar na metade, eu já acho. estava na metade. Ou seja, É. mais de 10 anos de relacionamento aí, né? Então, Bodas. trabalhei aqui, bodas, inclusive vamos comemorar. Trabalhei aqui, aí fui para Botafogo também. Trabalhei na sala, que também era uma sala lá em Botafogo. Fiquei um tempo lá também, né? Atendendo lá. E é isso. Conta aí mais um pouquinho. Aí, em Botafogo, foi uma oportunidade também de um professor que me chamou para... Um professor que escreveu um livro, ele é bem importante na área de estética, Fábio Borges. Depois eu vou cobrar Fábio. É propaganda. Ao merchan. Merchan. Fábio Borges, então, ele é referência na área de estética. Eu não queria também. As coisas vão acontecendo na vida da gente de forma engraçada, né? Umas coisas que a gente não quer, não A planeja. gente não tem controle de nada, inclusive, né? Inclusive, não temos o controle de nada. As coisas simplesmente acontecem. Quando a gente vê, aconteceu, né? Às vezes não é exatamente como a gente planeja, mas no final Tá tudo sai. certo. Exatamente. Fala que Deus sabe o que faz, e no final dá tudo certo, né? E aí apareceu essa oportunidade, né, numa sala de estética lá no Rio, em Botafogo, que tinha um público para estética. Eu nunca gostei também da área de estética. Era a última área que eu gostaria de trabalhar. E foi uma área que o professor me chamou, conversou. Geralmente, o profissional que tem mais experiência na área, ele sempre vê uma coisa que você não está vendo, né? Sim. Estética, assim, particularmente, na minha opinião, é uma área, assim, que tem um potencial absurdo, porém é uma área também que é bastante complicada, né? Porque depende bastante também do paciente. Sim, a gente acaba ficando na dependência, né, dessa troca. E aí esse professor conversou comigo, viu um potencial que eu não via na época. Ele viu isso. Olha os olhos. E aí eu comecei a trabalhar nessa sala e as coisas começaram a crescer lá também. E aí eu separei um pouco. Falei, bom, aqui no Colubandê eu vou trabalhar com fisioterapia, pilates. Lá no Rio eu vou trabalhar só com estética. Foi quando a Thaís começou aqui, né? Você começou aqui comigo, depois foi pra lá também. Sim. Lá a gente ficava só com estética. E aí as pessoas daqui começaram a cobrar a gente também. Bem, por que vocês não fazem estética aqui? E aí... mulher gosta, gente. Mulher gosta. Até homem, né? Homem também. Tem vários homens. Tem um bocado de homem vaidoso por aí, gente. Vocês que... vai vendo. Um monte. E aí começaram a cobrar. Eu falo que a gente sempre escuta o que vocês falam, né? A demanda, né? Ouve a demanda. A gente tenta se adequar, né? E vai, não deixa vocês na mão, né? A gente vai tentando oferecer tudo que vocês pedem, à medida do possível. E aí eu comecei a trabalhar com estética aqui também. E as coisas foram aumentando aqui, os serviços foram aumentando, aos poucos a gente foi fazendo mais obra, aos poucos a gente foi crescendo no espaço físico. E agora ela esperou eu sair para fazer uma clínica de milhões sem a minha presença. Entendeu? Mas eu não largo aí, ó. Vai ter que me aturar até o final da vida. Aquela filha que cresce, casa, vai morar na casa dela, mas de vez em quando vai na mãe. Quando eu vi, eu falei assim, você esperou eu sair para fazer essa obra? Fazer essa clínica milionária, essa clínica de rica? Só porque eu não tô mais aqui. Ela me cobra, gente. Demorou não sei quanto tempo pra me devolver o uniforme, lembra? Chorando. Tô no grupo ainda, gente. Faço parte grupo. do grupo, entendeu? E é isso. Tá no grupo. E aí a gente começou assim, com estética, e hoje em dia a gente tem uma sala só para estética também e outro espaço para fisioterapia, pilates, e a gente tem todos os serviços de estética. Inclusive, a clínica está lindíssima. Se você ainda não conhece, vale a pena conhecer, porque tá assim, um
um brinco. Tá uma gracinha, tá tudo lindo, cada cantinho, cada detalhe. Foi pensado, tenho certeza, com muito carinho aí pra Muito vocês. Ao longo desses anos, eu vejo que a Daisy, uma obra aqui, uma obrinha aqui, outra lá, sempre procurando melhorar. E agora sim, eu falei assim pra ela, olha, você superou todas as expectativas, porque realmente tá fazendo, parecendo clínica de Zona Sul, gente. Tá com a cara de clínica de Zona Sul. Zona Sul de São Gonçalo é a Physioshape. Eu falo, por que não fazer o melhor aqui, né? E hoje em dia, o tempo que a gente fica trabalhando é muito mais aqui. E as pessoas têm um preconceito, né? Agora, nem sei se a gente vai poder postar isso, mas a gente vai fazer um proibidão aqui. As pessoas têm um preconceito com São Gonçalo. Tem, tá? tem. Inclusive, gente, eu fui pra Icaraí porque foi algo também que não estava dentro dos meus Planejamento. planos. É algo que aconteceu realmente. Mas, assim, Conta pra gente aí como é que foi, só um resuminho. foi como meio é que foi na lá. pandemia, verdade. e aí eu trabalhava aqui, trabalhava lá também, né, nessa clínica. E aí, no meio da pandemia, a dona da clínica ficou grávida e ela resolveu que não era mais o que ela queria. E aí, no meio da pandemia, várias coisas acontecendo, ou era ficar desempregada, ou assumir uma oportunidade que poderia ser uma oportunidade da vida. E foi aí, então, que eu resolvi assumir essa clínica lá, e estou lá até hoje, inclusive, fazendo 2 anos, né? Eu não sei quando que isso Rápido. vai ao ar, né? É. Aí qualquer coisa corta, mas porque pode ser que já tenha feito 2 anos. Semana que vem, dia 6 de novembro, eu faço 2 anos que eu assumi lá sozinha, então, assim, um desafio enorme. E assim, hoje eu e a Daisy, nós conversamos muito sobre isso, né? Sobre os desafios do empreendedorismo, do negócio. Porque não é só você ser fisioterapeuta, né? É tudo que está por trás da fisioterapia, a parte burocrática, enfim. E aí hoje eu tô lá, trabalho com pilates também, né? Pilates, fisioterapia, um pouquinho de estética eu não digo nem tanto, mas assim, mais uma drenagem, uma massagem, algo mais superficial. Não me aprofundei tanto, não tive essa coragem ainda. Ficou mega no Pilates. Pois né? é, mas fiquei mega no Pilates e aí estamos lá. Completando aí 2 anos, né, nessa empreitada que não é fácil. Então, um Sabe que eu resuminho fico- básico. Eu fico lembrando, sabe de quê? Agora é papo de comadre. Eu fico lembrando quando a gente ia começar a fazer muito Pilates. E a Thaís também não gostava muito de ficar no Pilates, tá? Não, gente, não. E agora é rainha do Pilates lá, rainha do Pilates, do Neopilates. Eu fico só olhando. Então, assim, às vezes um profissional, como o meu professor me observou, né? E fez esse também, abriu meus olhos para uma área que eu não imaginava nunca, eu me vejo fazendo isso também. E aí eu lembro muito da Thaís e esse sucesso que ela tem. Eu fico cheia de orgulho, porque é uma filha da Physioshape, a primeira filha. Claro, e muitas coisas, assim, até mesmo de negócios, né? Eu via, né, na Physioshape, eu acompanhava de Sim. perto, que a gente sempre tinha acesso, sabia a dificuldade. E eu não queria, justamente porque eu sabia da dificuldade que era. E aí, eu falei assim, não, gente, não posso, porque eu vejo desde lá os perrengues que ela passa, então eu não quero. Mas, enfim, a vida se encaminhou e estamos aí, a gente sobrevive, né? Sobrevive. No final a gente gosta, né? Gosta. Depois a gente pega o gosto, já A gente era. gosta desse desespero. Gosta. E aí, eu lembro quando você falou pra mim, a Thaís, quando teve que assumir isso, a gente fica, a princípio, querendo dar conta de tudo. E aí, eu lembro quando você falou pra mim que você tinha que se desligar, assim, fisicamente da Physioshape. Foi um sofrimento. Foi, gente, muito choro. Muito choro. E até eu tomar essa decisão, foi muito difícil. Muito difícil. E aí, quando eu vim conversar com a Daisy, então, a gente no meio da pandemia ainda, né? Tudo meio que um caos. E tudo muito incerto, né? Então, você assumir um negócio no meio de uma pandemia, realmente era algo, assim, que precisava ter muito cuidado, muita cautela. Mas, com certeza, esses anos aí de convivência, porque, inclusive, desde que eu me formei, eu tô com você, né? Né? Estamos um pouco separadas, porque cada uma agora tem uma clínica para assumir. Exatamente. Mas a gente sempre que pode, tem sempre algum tipo de parceria. Então, vocês sempre tem alguma coisa que a gente gosta de fazer junto. Então, quando você gosta de trabalhar junto com alguém, você procura o motivo para estar junto com aquela pessoa. E é mais ou menos o que acontece, né? Então, muitos pacientes hoje perguntam, muitos pacientes conhecem
a Thaís. Eu tenho muito orgulho. No começo, você tem muito medo de chamar alguém para ficar com você, porque é muita responsabilidade quando você abre um negócio, mas as coisas vão acontecendo. Eu ainda tô chegando nesse momento, né, de perder o medo, porque por enquanto eu ainda tô sozinha, né, mas eu tenho vontade que as coisas melhorem, cresçam, né, para que eu possa ter outros profissionais junto comigo, mas é um desafio muito grande, porque na verdade eu não me sinto apegada, eu não tenho ciúme, porque tem algumas pessoas que têm ciúmes dos seus pacientes. Tem. Não é um ciúme, é mais uma preocupação da pessoa oferecer o melhor tratamento, de fazer as coisas como da melhor maneira, não como a gente faria, porque cada um é cada um. Cada profissional é um profissional, tem o seu jeito, mas de oferecer o melhor atendimento, né? Eu acho que essa é a sua preocupação também. Falo que sempre foi, e graças a Deus eu tive uma boa profissional para trabalhar comigo, então isso não me fez um trauma. Porque eu falo que algumas colegas de trabalho que eu conheço trazem pessoas para trabalhar com você e não tem muito sucesso e depois acaba travando ali e não quer mais ninguém. Então, assim, como eu vejo que a Thaís foi maravilhosa, então, assim, superou as minhas expectativas. Ai, obrigada. Isso abriu meu coração para novos profissionais. Então, a minha equipe que eu tenho hoje é praticamente graças ao sucesso que a Thaís teve primeiro. Então, isso vai te trazendo confiança, porque ninguém vai fazer o trabalho igual a você, mas você consegue com treinamento, com muito esforço, com treinamento diário. Não é fácil, Não. mas você consegue extrair o melhor de cada um e é graças a todo mundo, graças a essa equipe maravilhosa que a PhysioShape é o que é até hoje. E vai ser ainda, a gente tem muita coisa para fazer, é só o começo. E hoje vendo, assim, né... Eu acompanhei muitos estagiários também, né? Algumas pessoas chegaram... Eu já era profissional, né? E muitos profissionais chegaram como estagiários e você vê crescendo. Hoje já tem seus próprios negócios, então se encaminharam na vida. Então, assim, você acompanhar isso, você fala assim, gente... Você se sente assim, aonde foi que eu parei, que eu perdi, que isso tudo passou, né? Inclusive, foi Mônica que me indicou pra você, né? Foi. Inclusive, Mônica... Um beijo. Foi. Carinho enorme por ela também. Até hoje eu falo que ela é meu RH, meu melhor RH. Né? Maravilhosa. Então é mais ou menos isso, a nossa história. Isso. E conta pra gente, Daisy, como que surgiu o nome PhysioShape? Olha, gente, para você criar um nome para alguma coisa, eu acho que é tão complexo. Muito. Muito complexo, envolve uma gama de coisas tão grande que vocês nem imaginam. Acho que algumas pessoas devem imaginar, né? Mas eu, por exemplo, não sabia. E agora eu tô conhecendo mais a fundo aí esse território, né? É muito difícil. E aí eu ficava pensando, pensou-se, aí eu fui procurar ajuda, né? As pessoas que trabalham com marketing, esse tipo de coisa, tem ajuda da família, dos amigos. E eu pensava, a maioria das pessoas bota o nome da clínica com o próprio nome. E aí eu pensei, o que eu faço? Eu, na hora de abrir, né, a clínica, eu precisava definir o que eu queria fazer. E, te cortando rapidinho, isso é uma das coisas que eu levo muito em consideração. Porque eu sempre lembro de você falando sobre essa questão do nome, de que eu não quero botar o meu nome porque eu não quero que as pessoas me procurem. E eu penso exatamente da mesma forma. Eu não quero nada vinculado ao meu nome porque eu quero que as pessoas procurem o espaço e não a Thaís, porque no futuro a Thaís quer ficar mais solta, quer dar conta de outras coisas, que não cuidar um pouco mais do burocrático, não mais tanto da parte, né, de fisioterapia, do pilates em si. E isso faz toda a diferença. Eu acho muito. E aí, eu não sei se a gente pode falar, né, no programa de televisão, encontro com fulana de tal. E aí, quando você cria um programa, um encontro com a fulana de tal, e depois você tira a fulana de tal, então fica meio complicado. Eu pensei nisso quando eu abri a clínica, eu falava, eu não quero meu nome justamente por isso, porque as pessoas vão chegar na clínica e vão me procurar. Hoje, eu estou atendendo sozinha, mas eu tinha uma paciente que ela já faleceu,
E ela falava para mim, minha filha, você procura ajuda. Você tá atendendo muita gente, você tá cansada. Então, bota uma pessoa para fazer Eu tô junto com nesse você. ponto, tô nesse ponto. Meus alunos, meus pacientes falam assim, Thaís, você precisa parar, hein? Eu falei assim, gente, não dá, ainda não dá, mas esse dia vai chegar. E aí eu falo que é aquilo da gente ser ouvinte, né? E observar quando faz sentido o que estão falando para você, quando não faz. E aí é você analisar e ver o que você vai fazer. E eu ficava observando aquilo lá. Nossa, eu tinha muito medo de trazer uma pessoa e as pessoas não quererem aquela pessoa. Então eu falei, bom, É aquela transição de você passar o serviço, né? Porque é uma prestação de serviço que a gente faz, da gente passar o serviço para o estagiário, para o profissional, para estar fazendo. Porque é aquilo, mais uma vez, né? Cada um tem o seu jeito. É. E às vezes o paciente se apega naquele seu jeito. E aí não é que o outro profissional A, B ou C seja ruim. É apenas a maneira de lidar. É um relacionamento, né? Eu falo que o que a gente Exatamente. faz, a nossa profissão, é um tipo de relacionamento. Então você escolhe o profissional que você prefere ter relacionamento ou não. Que você mais se identifica, né? Exatamente. E não tem problema se você não se identificar com outro. Eu deixo isso muito bem claro lá na clínica. Porque nós somos vários profissionais. Então a pessoa vai entrar. Physioshape cresceu, gente. Somos vários profissionais. Então a pessoa vai escolher quem ela se identifica mais e a gente não tem problema nenhum de ciúme de um, de outro. A gente super entende que cada um se identifica mais com o outro e tá tudo bem. Eu falo que isso é uma política da Physioshape. Oferecer o melhor, cada um do seu jeito, e não tem problema o paciente escolher uma pessoa ou outra. Isso não significa superioridade entre os profissionais. Significa só o tipo de identificação. E no nosso, a gente oferece serviço e as pessoas têm direito de escolher quem ela se identifica mais, né? E hoje a Physioshape, ela chegou aonde você queria chegar? Algum dia você imaginou isso para a Physioshape? Ou aconteceu, as coisas foram acontecendo? Ou você, no primeiro ano, não, é isso que eu quero, eu vou traçou metas e eu quero chegar até aqui? Ou simplesmente as coisas foram caminhando e chegando até o ponto que chegaram hoje, e hoje chegou onde você queria? Eu falo que é bem complicado. Aí, para falar do nome, aí eu sabia que era uma clínica de fisioterapia e fui tentando ligar, né, com conversa com várias pessoas e acabou chegando nesse nome, né, Physioshape. Você teve ajuda de algum profissional para isso ou você sozinha conseguiu dar conta de chegar nesse nome? Marido profissional que ajudou. Fernando, essa é para você, hein? Ele. Então, escolhemos esse nome e foi, sabe quando você chega no nome perfeito, né? No nome que todo você mundo gosta de gosta. ouvir. E você gosta de ouvir, você Isso. gosta de falar, né? Eu acho que isso é importante também, né? E aí chegamos no nome. E aí, imaginar que a gente ia fazer isso até aqui, não imaginava nunca. E as coisas geralmente vão acontecendo e eu vou observando para onde estão indo. E eu falo que eu tenho vários patrões que são os pacientes. Então, Gente, porque vocês estão achando que nós não temos... Ah, você trabalha para você não tem patrão. Quem falou? Não temos um, temos vários, inclusive. Vários patrões. Todos vocês que chegam na clínica falando alguma coisa, vocês pensam que a gente está ouvindo e que a gente... tava nem aí, falei isso, que vocês não têm noção de como a gente considera o que vocês falam. Então, ouvindo esses monte de patrões, todos os meus patrões, sempre observando, sempre escutando, tentando atender a necessidade de cada um, as coisas foram encaminhando. Então, hoje, eu tenho esse tipo de planejamento, de sentar, de ver o que vai acontecer em relação a tudo, de obra, de serviço, de novidade em rede social, coisas da internet. Tem uma equipe de marketing que me ajuda. Então, eu falo que ninguém chega muito longe sozinho, porque não tem condições. É subhumano, subhumano, sobre-humano, mas não é humano. As tarefas não têm fim, né? Não acaba nunca. Eu cheguei a entender que, durante um tempo, eu acho que é difícil, né? Mas hoje eu tenho outra cabeça. Eu entendo que a clínica precisa funcionar sozinha e ela hoje funciona sozinha. Cada um tem suas tarefas, cada um sabe de si. Hoje eu consigo sair, ficar um tempo fora, tranquila,
Vou chegar lá, gente. Eu vou chegar lá. Tenho fé. Chega. Eu saio tranquila e eu sei que eles conseguem dar conta de tudo, graças a Deus. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse chegar, né, nesse ponto de que você confia a sua casa, porque Isso. é uma casa, né? Eu digo que é a nossa segunda casa, se não a primeira. Há outras pessoas para estarem tomando conta, né? Muito importante. E tem sim um planejamento onde a gente quer chegar, a gente já tem um planejamento de curto prazo, longo prazo, médio prazo. Então, assim, nosso objetivo é ser referência na área de saúde no lugar que nós estamos. E hoje a internet facilita muito a gente chegar em outros lugares, né? Para a gente chegar mais longe. Então, o plano é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tanto Agora, fisicamente quanto pelas redes sociais. Tanto pessoas pacientes quanto pessoas profissionais. agora, a Physioshape, ela já expandiu um pouquinho, né? Já tem uma sala na frente. E aí, a pergunta que não quer calar, vai crescer mais ou não vai? Vai, gente. Não posso falar agora ainda. Muitas coisas. Mas Futuramente. vai. Futuramente vai. Que bacana, que Aguardem. bom. É isso. Nosso papo de hoje. Acho que falamos tudo, né? Contamos falamos um tudo. pouquinho da história da Physioshape. Eu acho que ficou bem claro, né? Como que chegou, como que surgiu tudo isso. E deixar aqui o meu muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Nosso primeiro podcast. É uma honra, né? Estar aqui falando e refletindo, né? Sobre tudo que a gente já passou, de tudo que a gente viveu, da formação e construir algo e chegar onde nós chegamos, eu acho que, assim, é de extrema importância. E, assim, se eu tô onde eu tô hoje também, é graças a você, da sementinha que foi plantada lá na época de estagiária e vendo o seu trabalho, vendo como você foi crescendo, né? E o engraçado é que algumas coisas a gente natural. Isso eu quero pra mim, isso eu não quero pra mim, eu vou fazer igual, eu vou fazer diferente. E isso é muito bom pro nosso relacionamento, isso é muito bom pra nossa vida, pra gente determinar aquilo que a gente quem realmente nós somos, né? Então, meu muito obrigada a você, Daisy. Eu que agradeço. Que venham mais podcasts, inclusive, porque adorei. Nossa filha da Quero Physioshape outro, madura. exatamente. Quero outros, tá, mãe? Quero outros. Teremos muitos podcasts. Muito obrigada por ter aceitado, né, esse convite desse bate-papo. Eu tenho muito orgulho. Não tem como negar, né? Não tem. O que ela não me pede? Eu não nego, gente. Eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou me arrepender disso, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Falei, não, como que eu vou contar a história da Physioshape sem a minha primeira integrante da Physioshape depois de mim? Depois da fundadora, né? É CO, né? Primeira. CO da empresa, gente. Então, a gente sabe que vai ter muita história para contar ainda, mas vocês puderam, assim, conhecer um pouquinho do início. Muitos pacientes perguntam, mas como começou? Como é que foi? Como que aconteceu? Então, tá aí para vocês, nossa história. E muita gente ajudou a construir essa história. E as coisas começaram bem devagarinho. Eu tava aqui lembrando, né? Eu sei que a gente já tá se encaminhando pro fim. Mas você vai lembrar com certeza que quando a gente começou no Pilates, quando a gente se mudou, né? Do consultório pra sala, nós tínhamos 2 aparelhos. Sim, verdade. Acho que, na verdade, a gente acho que começou com um, e depois teve tinha outro. o chair, ou não eu tinha acho. ou não tinha nada, era só no chão, só o mat. E aí depois veio a chair. Então, assim, foi devagar, gente. Então, você que tá aí, profissional, se formando agora, achando que as coisas caem do céu, não caem, não. Achando que a gente já nasce com tudo na mão, não nasce, não. Então, é devagarinho. Não. Ninguém comprou um espaço para mim ou alugou e me deu uma clínica toda montada. Exatamente. Nada é tão fácil. Às vezes as pessoas veem você, aonde você chegou hoje, olham. Gente, de novo, vai olhar, venham visitar a Physioshape. E aí você vai falar assim: nossa, gente, que clínica é essa? Não sei o quê. Mas também veio de berço de ouro, mas não sabe, ó. O que veio lá de trás? Quantos anos nessa caminhada? Muitos anos, gente. Foi em 2002 que eu comecei a faculdade, aí em 2006 eu me formei, 2006 até acho que 2010 eu fiquei nessa sala, depois eu saí, então são muitos anos.
Muitos anos. Cada parcela de equipamento, cada parcela chorada. Algumas foram atrasadas, entendeu? Algumas foram pagas com atraso. Depois a gente pode fazer um podcast só para os empreendedores. Acho legal, acho válido, acho válido. Porque às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas está assim, não sabe dos bastidores. Então, aguardem os próximos capítulos aí do nosso podcast.